Tem alguém aí? Olá pessoal, estou de volta. Ah, Retornei aí. Tá todo mundo aí? Conseguiu entrar, né? sim, Deixa eu ver aqui a parte dos participantes, que às vezes tem que permitir que outras pessoas. Quem entra depois, às vezes ele fica bloqueando a entrada, não sei por quê. Aí às vezes eu estou dando a aula e não consigo ver que tem alguém ainda querendo entrar na aula. Bom, desculpa aí a queda, né? Mais uma vez, mas fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Aí eu coloquei nessa imagem aqui que eu acho que talvez fique mais fácil de visualizar o que eu estou tentando dizer. Então, essa figura aí, ó, vocês estão vendo diferentes fluidos manométricos. Então, em H1 você tem um fluido, em H2 você tem esse preto, outro fluido, em H3 outro fluido, em H4 aí outro fluido manométrico, em H5 a mesma coisa, e H6, por último, você tem outro fluido lá. O que eu estava falando com vocês no início era aquela questão de adotar o sentido, né? Então, vamos dizer, eu quero saber essa diferença de pressão entre PA e PB. Então, vamos dizer que eu estou partindo de PA. Toda vez que eu estiver analisando essa altura descendo, né? Esse fluido manométrico descendo, eu adoto aquele sinal positivo, né? É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Quando estiver descendo, adotar como se fosse positivo. Quando eu estiver analisando subindo, eu vou analisar negativo. Então, imagine que eu estou analisando a partir do ponto A. Então, a partir do ponto A, eu estou analisando o fluido descendo, vou adotar positivo. Quando eu passei para o outro lado, né, a gente liga o fluido manométrico ali, ó, em posições iguais, né? É o que a gente tem como se fosse mesma pressão. Se vocês perceberem aqui, ó, o H2 ele começa nessa parte preta e o ponto que ele tem a mesma pressão é naquela segunda coluna ali, ó, perto do peso específico 3, né? Do H3 ali. Então, vocês veem que a diferença é em relação àquele ponto ali, ó. Porque é aquela questão que eu falei com vocês. Você tem que avaliar onde esses fluidos manométricos, onde eles se conectam, né? O ponto onde ele se conectar quer dizer que é aquele que vai ter mesma pressão. Então, as alturas você vai começar a avaliar a partir dessa ligação entre os fluidos manométricos. E a diferença de altura talvez fique bem claro de vocês verificarem aí, né? Vocês têm que avaliar a diferença de altura entre o mesmo fluido manométrico. Então, de PA, H1 eu estou descendo positivo, H2 eu estou descendo positivo. Quando eu vou para o lado, para a segunda coluna, eu vou estar avaliando subindo. Então, vai ser o peso específico de H3 vezes H3, no caso negativo, né? Porque está subindo. Eu conecto ali, ó, a ligação dos fluidos manométricos que você tem de H3 com a outra coluna, você vai ter o mesmo ponto de pressão, vai ter a mesma pressão naquele ponto. Então, quando você liga lá e descendo novamente, quando está adotando o sentido descendo, né, a gente considera positivo. Fiz a ligação, acabou o fluido manométrico aqui em H4, ligo com o outro lado, está subindo, se está subindo, eu considero que é negativo, não é isso? E a gente ainda tem o H6 que eu quero avaliar até PB ali. Então, está subindo novamente, é negativo. É o que essa representação do lado está dizendo aqui, ó, PA mais H1, mais H2, menos H3, mais H4, menos H5, menos H6. Isso tudo vai ser igual a PB. Então, essa figura aqui, quando você estiver estudando em casa, né, através dela você consegue definir o procedimento que tem que fazer quando vocês estiverem analisando manômetros. Vocês só vão ter que trabalhar com as alturas que tem e com o peso específico desse fluido manométrico do qual você está comparando as alturas. E aí o macete puro e simples é basicamente você identificar a linha do fluido manométrico, né, que ele conecta com a próxima coluna. Nesse ponto, você vai ter que ele vai ter a mesma pressão. Então, você vai avaliar a altura a partir desse ponto de ligação entre eles, entende? Então, é basicamente avaliar essa característica aí. Bom, tá claro isso aí para a maioria ou, ou tá difícil de entender essa parte aí? Qualquer coisa vai dando um retorno aí se não tiver bem claro, né? Eu tentei colocar aqui, mas agora eu vou voltar uns slides para
onde a gente parou a aula, né? Bom, a gente tinha parado aqui. Então, é a mesma coisa, só que aqui você tem esse manômetro diferencial implantado numa rede. Você tem ali, daqui a pouco, uma rede de água. Você tem aquela rede de água ali, o fluido que você tem daquela parte azul clara é água, e o azul escuro você vai ter outro tipo de fluido. Então, só é saber o peso específico dele, que normalmente a gente vai ter, e através dessa análise de a gente consegue saber a diferença de pressão entre esses dois pontos, né? PA menos PB, no fim a gente consegue saber, o PB menos PA, né? A gente consegue saber a diferença de pressão que vem a ter entre esses dois pontos aí através desses manômetros diferenciais. Bom, aqui é uma representação do que seria, era quase o que eu estava explicando para vocês ali, né? Às vezes aqui por slide fica mais complicado de saber onde está esse PC, onde está esse PD. Então daqui a pouco vocês dão uma olhada quando vocês estiverem, mas é só seguir aquela lógica que eu falei com vocês, de quando descer a gente adotar positivo, quando subir negativo, e no fim iguala aquele termo que a gente esteja querendo obter, né? Essa diferença de pressão entre esses pontos aí. Então essa parte aqui eu vou adiantar, é mais ou menos o que eu já falei ali. Bom, tem esse manômetro em U. O que ele está dizendo aí, ó, é que quando você adiciona o líquido, você vai ter ele nesse formato e às vezes a gente tem que analisar essa altura nos dois lados dessa coluna. E isso acaba sendo uma desvantagem desse tipo de manômetro. Bom, aí ele coloca que pode evitar isso fabricando com um determinado diâmetro um pouco maior, de modo a fazer a leitura apenas em uma das colunas, né? É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Porque esses manômetros em U, vamos dizer que quando você tem uma variação de pressão, ele acaba variando as alturas dos dois lados. E às vezes, quando você estabelece diâmetros diferentes para o seu sistema, então às vezes nesse tubo grandão aí que ele está colocando, vamos dizer que a variação de altura é tão pequena em comparação ao que vai variar naquele pequenininho com essa variação de pressão, né? E assim você não tem muita mudança de altura e, consequentemente, a gente só precisa fazer a leitura em um dos lados. Aqui eu trouxe mais ou menos a decomposição, né? De como isso acontece. Então, fazendo relações aí em função da área, você tem a área circular ali do sisteminha, do diâmetro maior e do diâmetro menor. Usei aqui uma relação entre volume e área, volume em metro cúbico, área em metro quadrado, né? Então ele faz uma relação do Z1 lá com esse Z2. Então o volume que é movido em Z2 em função dessa altura Z1, né? E o Dzão lá que a gente tem, ele está falando é que os volumes que vão ser alterados são iguais, né? Ele está, vamos dizer, como se preservasse o volume. Se a variação de volume que você vai ter de um e de outro é igual, ele consegue fazer essa relação entre Z1 e Z2. No fim, o que ele está querendo dizer quando você faz todas as análises aí é que a variação de pressão, quando você avalia, faz todo aquele algebrismo que tem aí, está explicado. Quem quiser dar uma olhada, avaliar depois. Ela é em função basicamente do Z2. Foi o que eu tinha dito antes. Ele vai ser só em função de uma coluna. Eu não tinha falado que o manômetro em U, a dificuldade dele é que às vezes teria que fazer a leitura nas duas colunas. Então, quando ele ampliou o diâmetro de um, a variação de líquido no de cá, que era grande, era tão pequena em comparação ao que ele tinha no próximo. E assim ficava irrisório analisar do lado de cá, porque a variação de pressão a gente consegue sentir lá na coluna que ele é alterado em Z2. Por isso ele se resume a essa equação, porque tem pouca variação na coluna que a gente tem no diâmetro maior. E aí a diferença de pressão é só dada em função da leitura da altura do líquido manométrico, né, em Z2. Tá vendo? Não tem ninguém para... Ah,
Cadê? Bom, aqui a gente vai ver outro tipo de manômetro, que é o manômetro inclinado. O que é que acontece, né? Às vezes você quer fazer uma medição de uma... E a escala não fique muito bem clara e tudo mais. Às vezes esses manômetros aqui, eles podem nos ajudar. O que é que acontece, né? Aqui entra um pouco de trigonometria, né? Teorema de Pitágoras ali. Então, o que é que vocês têm aqui? A hipotenusa, você tem como se fosse essa escala aqui da leitura, né? O que é que a gente lembra lá de seno e cosseno? Seno é igual a cateto oposto, né? Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa é aquela escala da gente ali, que tem. Então, seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, o nosso cateto oposto é quem? Z2. Então, como é que fica o nosso Z2? Z2 vai ser igual ao seno vezes essa hipotenusa. A hipotenusa vai ser a leitura que a gente vai ter nesse tipo de manômetro aqui. O que ele está querendo dizer com essa relação é basicamente isso. Então, o Z2, que é a leitura que você deseja ter, né? Nesse caso, devido ao manômetro estar inclinado e não na vertical, a gente não consegue ter uma leitura da coluna do líquido no nosso sistema. A gente tem que fazer uma leitura dele dessa forma inclinada lá. E a altura dessa forma inclinada é dada por essa relação entre a hipotenusa que a gente tem aqui, né? Que é o L, vezes o seno do ângulo que está ali adotado do manômetro com a horizontal. Bom, e aí você tem essa sensibilidade, né, do manômetro à mudança de pressão. Então, quando quiser avaliar pressões pequenas, às vezes é bom. Bom, esse tipo de manômetro Bourdon, a gente tem lá no laboratório, vocês têm ali na FTEC. A gente vai usar ele em algum momento, se tudo der certo, né? Se não for hidráulica 1, vai ser hidráulica 2. Vocês vão ver que é bem simplesinho, só que a gente não consegue ver a operação dele, né? Já vê o resultado direto na tela lá. Então, ele já nos dá um resultado de pressão, que ele vai ter um determinado funcionamento específico que a gente vai ver mais à frente aí. Você tem lá uma escala milimetrada e a partir do momento que ele deforma esse sisteminha dele, ele pressiona, ele vai mover essa engrenagem e, consequentemente, registrar a pressão na escala que ele foi calibrado lá, né, para representar a pressão em determinado ponto. Bom, aqui tem um exemplo simples do que vocês vão fazer de exercício. Então, aqui a gente tem algumas relações, né? Você tem água, se ele está dizendo ali que água, o fluido manométrico que a gente está tendo ali é água. O mercúrio, fluido manométrico mercúrio, óleo, você tem outro fluido manométrico aqui. Então, se vocês quiserem saber lá a diferença de pressão, né, entre A e B, então você vai botar pressão em A, se está descendo, como a gente já viu, positivo, se está subindo, negativo. Beleza, ele dá os dados aqui, altura 25 centímetros, H2 100 centímetros, H3 80 e H4 10. O que é importante com essa questão aí, unidades, né? Se você está trabalhando o peso específico em Newton por metro cúbico, aquela altura necessariamente ela vai ter que estar em metro. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer aí é converter essa sua unidade de altura aqui de centímetro para metro. Você teria que dividir por 100 aí todas essas alturas para encontrar em metro, porque a gente já viu que vai ser dada essa pressão, essa diferença de pressão, a gente vai ter a multiplicação daquele peso específico vezes a altura, né? Então, quando a gente multiplicar Newton por metro cúbico vezes metro, vai ficar Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é unidade de Pascal, não é isso? E aqui eu trouxe mais ou menos o exemplo dali. Pressão em A mais peso específico da água vezes H1 mais peso específico do mercúrio vezes H2 menos o peso específico do óleo vezes H3 é igual a um PB. No fim das contas, quando a gente substituir tudo aí, passando o PA, né, para o outro lado, a gente vai ter que PB menos PA, ou a diferença de pressão entre esses dois pontos é dada por aquela relação, peso específico da água vezes H1, mais peso específico do mercúrio vezes H2, menos o peso específico do óleo vezes H3. No fim, fazendo tudo, é para dar esses 132.100 Pascal, né?
é mais para vocês verem um exemplo de como vocês vão proceder os exercícios aí que tem. Seguindo essa regra aí, basicamente faz quase todos os exercícios que tem aí que foram propostos, né? Aí tem esse exercício 1, aí eu acho que já começa, né? Eu coloquei uma série de exercícios para vocês. Não sei se vocês querem que faça algum deles, né? Se tem preferência por algum deles aqui. Mas a regra principal é essa aqui, é seguir esse procedimento ali, ó. Se vocês seguirem esse procedimento, você praticamente faz todas as questões que eu coloquei. Então, saindo do ponto A, descendo positivo, só avaliando essa questão das alturas, lembrando que numa mesma transversal, né, o fluido está submetido à mesma pressão, então se eles estão conectados e é o mesmo fluido, se a gente liga um para o outro, aquilo então tá sofrendo, está sobre a mesma pressão, né? Foi o que a gente viu lá em princípio fundamental da hidrostática. A pressão independe da forma, ela vai depender da coluna do líquido que esteja sobre o ponto que a gente deseja analisar a pressão sobre ele, né? Então, se seguir esses critérios aqui, em tese é para conseguir resolver. Não sei se vocês querem ver as questões que tem e queira que eu diga como é que faz alguma delas, né? Estou em aberto aí. Alguém sugere alguma coisa aí? Porque depois disso tem várias questões. Não sei se algum de vocês já leu o material, né? Eu podia fazer uma para a gente ver, professor. Pode ser essa aí mesmo, eu acho. A primeira é a mais fácilzinha. Eu não sei como foi que eu coloquei lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar. Bom, vocês têm. Aí seria melhor vocês escreverem aí, né? Essa agora eu tentei fazer diferente, eu não quis colocar aqui a resposta nas apresentações, né? Porque eu não sei como é que vocês estão na casa de vocês aí, se está esperando mais eu fazer, mas na real vocês que têm que fazer mais do que eu. Aí eu acho que eu preferi dizer o procedimento que vocês têm que executar e a partir do momento que eu digo, vocês começam a treinar em casa, né? Para não ficar muito na função de pegar um pouco pronto o que tiver nos slides aí. Zé, ô senhor, olha só, se tu pudesse colocar pelo menos o resultado final certo, para a gente saber se está realmente certo ou não, seria importante, porque quando não tem, tu fica sem balizador. Não, eu entendo perfeitamente. Agora tem um questionário que eu botei e o questionário dá a opção de vocês de errarem até 3 vezes, né? Sim. Eu tentei colocar lá, né? Assim, para... Como é que eu vou dizer? E tentando. Claro que se puder, não tenta errar as 3, né? Na real, era para acertar todas as questões ali. Mas eu não coloco aqui na apresentação porque a resposta necessariamente vai dar lá no questionário. Aí era mais para o pessoal fazer o questionário, né? Senão vai Ah, pegar. entendi. É Aí que eu eu não vou... fiz ainda o questionário, vou fazer depois da aula. Vai ter umas 28 questões lá, as mesmas que eu coloquei aqui, né? Só que algumas eu iria fazer e outras iria deixar para vocês fazerem. O negócio é que eu não... Como é que se diz? Dessa vez eu preferi não botar a resolução aqui, porque eu achei que estava ficando muito cômodo aí, né? E mesmo assim, o Ah, pessoal sim. não está entregando ali o questionário, eu sugiro que entregue, viu? Porque de algum jeito vocês vão ter que ser avaliados aí na questão. Sim. Essa daqui, ó, a diferença de pressão, ela mesmo já dá a fórmula que vocês vão aplicar para esses 3, por isso que eu não queria muito fazer ela, porque já tem até a fórmula que vocês vão utilizar aí, né? Se vocês perceberem aqui, você tem o H1 descendo e o H2 e o H3 subindo, né? Só que quando passa para o outro lado lá da equação, aí você vai ter o peso específico vezes H2. Eu falo peso específico porque é mais específico vezes gravidade, né? É positivo e o que está descendo, que é o H1, ele fica negativo quando passa para o outro lado da igualdade. Então, essa questão aí não é para ser difícil, não. Deixa eu ver aqui, em Pascal. Aí, se é em Pascal, vocês vão ter que determinar aquele Newton
por metro quadrado, né? Quando ele fala isso aí, que você vai ter que determinar em Pascal, ou algo nesse sentido, você tem que ter aquela correspondência de Newton por metro quadrado. Então, você vai ter que fazer com que as unidades de massa específica vezes gravidade, ela vezes altura, né? Ela atenda aquela fórmula lá de Newton por metro quadrado. E aí, no caso, seria 1000 vezes 9,81 ali, vezes o H2. O H2 aqui está em milímetro, vocês têm que passar para metro. Então, milímetro para metro divide por 1000, né? A única dificuldade que tem nessa questão é um pouco essa. Eu acho que eu pensei em deixar para vocês fazerem as questões e o que não conseguir, aí eu tentaria resolver com vocês na próxima, né? O que é que vocês acham aí? É uma boa. Eu penso só depois para estudar, tipo, enquanto não tem aula, entendeu? Sim, mas vocês desejam o quê? O que é que vocês querem? Professor, desculpa, eu não ouvi direito a pergunta. Eu pensei em deixar para vocês fazerem. O que vocês não fizerem, vocês me perguntarem, e aí eu explicar como é que faz, né? Porque aqui é mais seguir essa regra mesmo que eu mencionei para vocês aí. Vocês chegaram a entender essa questão da relação do fluido manométrico aqui, de como se adota. Sabe onde é que é a Unimed aqui? Cortou. É do lado contrário da Unimed. Vou te mandar Fala mais alto aí, não ouvi não. da faixa. Cortou. Ali é a cardioclínica. Cortou o quê? Cortou a ligação? Cortou o que tu tinha falado. Aí a gente entendeu o quê? Cortou que parte? Eu não entendi qual parte que cortou. O senhor estava falando, vocês entenderam bem essa questão de... Daí cortou. Ah, ok. Vocês entendem essa questão de como determinar essas alturas? Vocês conseguiram captar isso aqui? De como determina essas alturas? H1, H2 e H3, por exemplo? Você tem que sair do ponto que você deseja até a ligação com o próximo fluido manométrico, sabe? Depois Sim. dessa ligação com o fluido manométrico, chegou nesse limite, traça transversal. Então, quando chega do outro lado, eles sendo o mesmo fluido manométrico do outro lado, quer dizer que eles estão sobre a mesma pressão. Então, a altura passa a ser avaliada a partir desse momento. Nesse caso, é o H2. Se está subindo, adotar aquele sinal negativo, né? E aqui, a gente tem o H2 acabando na ligação com o H3 aqui, e a gente avalia ele até o centro, onde é que a gente quer obter essa diferença de pressão. Como está subindo, é negativo também. Só que quando a gente passar para o outro lado da equação, ele fica positivo, que nem está demonstrado aí nessa fórmula aí de diferença de pressão. Sim. Quando fizer os exercícios, vai ver que é para ser bem simples, né? Eu tentei colocar vários para testar várias coisas, mas aí vocês decidem. Se não conseguir fazer, vai me falando por WhatsApp que eu vou tentar auxiliar, né? Pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Todo mundo está nesse grupo aí que o colega fez? Que o Sidney fez? Sim. Eu não sei dizer para todo mundo. O professor, não tem como o senhor desenvolver uma, pelo menos, aí para nós deixar pronto? A desenvolvida foi o exemplo. É porque com o software que eu estou utilizando aqui, eu não consigo mexer nele, sabe? Entende? Não, sim, entendi. É que às vezes o senhor mostra ali, o senhor comenta, só que a gente não consegue visualizar ali o que o senhor tá mostrando. Aí, pelo menos a minha dificuldade é essa. Sim. É isso. Do jeito que eu tive de falar, é mais ou menos com as cores, né? Essa ligação de cores aqui é o jeito mais simples que eu obtive de falar. Não consegui uma ferramentazinha ainda para apontar no slide onde eu estou falando. Aí isso aí eu ainda não consegui obter, não. Vou pesquisar se não consigo obter algo nesse sentido para facilitar, né? Mas a princípio... Tranquilo, a gente pode usar o WhatsApp, então, ali, qualquer coisa, perguntar para o senhor. Isso vai facilitar o WhatsApp ou o fórum lá. Se não conseguir fazer os exercícios, vai me falando. E é isso, se possível, responda o questionário lá, porque vai me ajudar na hora de avaliar vocês, né? O Excel também, que não conseguir responder o questionário e mandar pelo Excel, vou avaliar os dois. E aí já facilitaria a vida, né? Aquele negócio.
Pessoal, por hoje eu vou acabar por aqui mesmo. Aí vocês, o que tiver dúvida, me fala. O que vocês tiverem dúvida, eu monto os slides, né, com os exercícios que vocês tiveram mais dificuldade para a gente resolver na próxima aula. Aí eu pensei em fazer algo nesse sentido, para não ficar entregando tudo, né, e daqui a pouco vocês não estarem testando em casa, algo assim. Aí não sei o que é que vocês acham, né, mas aí a gente vai discutindo. O que ficar melhor para vocês tá tranquilo de minha parte. Professor, eu tenho só uma dúvida. Diga. A questão 2 e 3, ela tem figuras? Não, a 2 e 3 não tem figura, não. Ah, tá ok. Obrigado. Deixa eu ver o que é que ela pede aqui, né? Ela não tem figura, mas eu vou tentar fazer algo para... Na real, a ideia era vocês representarem um pouco isso, né? De ter Tá, figura, vocês têm que... A ideia era que vocês bolassem. Você bolar um tubo em U, então vamos dizer que você faz algo nesse sentido aqui. E você coloca... Imagine que você colocou a água por um dos tubos. Se você colocou só água, ele vai ficar no mesmo nível, né? Em cada um desses, ele vai ficar no mesmo nível, se eles são conectados. correto. Então, depois, ele pede para adicionar uma coluna de líquido em um desses. Então, você vai adicionar uma determinada coluna de líquido e verificar como esse sistema se comporta, entendeu? Entendi. A ideia de ter figura tem, mas a ideia era que vocês tentassem bolar ela assim e verificar essa variação de altura, para ver como se comporta esse manômetro do tipo U. Mas se não conseguirem fazer, aí na próxima eu coloco uma imagem dela assim, desenhada por mim mesmo, né? Para facilitar. Não, tá tranquilo. Beleza. Tá tranquilo. Então hoje eu ia acabar aqui mesmo, pessoal. Aí, desculpa aí qualquer coisa, né? Esse negócio ainda é complicado. Desculpa aí, mas uma hora a gente aprende. Tranquilo, professor. Valeu então, boa noite aí. Até a próxima. Feito. Valeu, senhor. Valeu, Falou. professor. Tchau. Noite. Deixa eu ver onde encerrar.